São 10 horas e 40 minutos, voltamos com o CBN Campinas desta sexta-feira e já vamos então conversar um pouquinho sobre, mais uma vez, eleição, né? Vamos trazer aqui para o nosso ouvinte, porque estamos aí nesta reta final e trazer para você o que pode, o que não pode, né? Neste ponto da eleição. Estamos em contato neste momento com o advogado, especialista em direito eleitoral, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Campinas, Valdemir Moreira dos Reis Júnior. Muito bom dia, doutor Reis Júnior. Bom dia, Flávio. É sempre uma alegria muito grande falar contigo e com os ouvintes da CBN Campinas. A gente fica em várias dúvidas, né? São algumas dicas que vêm ao longo de outras eleições, mas essa aqui não é uma eleição qualquer, uma eleição que tivemos algumas mudanças e, na verdade, algumas, né, até algumas ebulições que a gente não tinha ao longo desse período. Vamos lá. Hoje terminou a propaganda eleitoral na rádio e na TV. Porém, não acabou a campanha eleitoral, né? Então, o candidato ainda pode fazer campanha hoje e amanhã, né? Pode sim. Até amanhã, Flávio, os candidatos podem fazer campanha normalmente até as 22 horas. Das 22 horas até as 23h59, a campanha continua permitida nas redes sociais e na internet. A partir da meia-noite de amanhã, portanto, de sábado para domingo, aí a propaganda eleitoral ela é absolutamente proibida. A partir, então, da meia-noite de amanhã, do sábado para o domingo, o candidato não pode mais fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. Nada, né? Por isso Nada. que a gente vê várias vezes, vamos ver como é que vai ser nesse ano eleitoral, que durante a madrugada aquela distribuição, entre aspas, distribuição de santinhos, que são, na verdade, jogados, né, em frente às escolas, né? A lei chama isso de derrame, Flávio. Isso é uma conduta vedada e isso pode dar sérias complicações para os candidatos que praticarem esse ato. E é importante que se diga que não adianta nem alegar que não fui eu, foi um apoiador. Não, a responsabilidade recai sobre o candidato que cometer essa prática. Então se tem um santinho, por exemplo, em frente a uma escola lá jogado no chão, pode ter essa denúncia, a denúncia não está nem aí se foi apoiador, se foi eleitor, vai ser averiguado o candidato. Isso, na verdade, sim, não será possível que se enquadre no derrame porque às vezes um eleitor vai lá com a colinha, joga fora, enfim. O que a lei considera o derrame é aquela quantidade, que a gente vê toda eleição, né? O chão forrado de santinho em quantidades realmente bastante grandes, é essa conduta que é vedada. Isso não pode. O que acontece normalmente é aquilo que sobra. Alguns candidatos vão ali na frente da escola e joga isso ali de forma aleatória. O que é mais triste disso tudo, Flávio, é que eles fazem isso porque, infelizmente, tem gente que ainda vota no papelzinho que pega no chão ali na hora de votar. Tá? Mas essa conduta é uma conduta realmente vedada, é uma conduta irregular, gera, sim, consequência, gera punição para o candidato. O senhor cita aí um ponto muito importante. Numa eleição como essa, que são 5 escolhas, né? A gente está falando de presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal. A gente foca praticamente tanto como presidente e governo federal. E esquece os outros 3. E por isso ainda acontece esse tipo de coisa, né? Muita gente, infelizmente, não sabe que tem que votar, né, em todos esses cargos. E aí, às vezes, chega lá na escola, fica, tem que votar em senador também, poxa, mas eu não sei em quem votar, e aí, às vezes, pega ali essa pessoa está vulnerável, né, e ela pega ali um papelzinho qualquer, esse aqui eu já vi algum dia, em algum lugar, vai esse aqui mesmo. Enfim, aí acaba sendo uma prática que, embora regular, que acaba trazendo aí algum tipo de vantagem para um ou outro candidato. Doutor Reis Júnior, a gente cita aí essa propaganda que não pode acontecer. Mas aquela campanha silenciosa, isso não tem problema, pode entrar até dentro, né, da sala de votação. Uma pessoa, por exemplo, com uma camisa que tem um bottom ou um adesivo. Uma camisa assim, entregue, uma camisa de campanha já não pode, né? Aquela camisa assim, se for entregue pelo candidato. Mas tá lá com a camisa dele, colocou um adesivo em cima, isso não tem problema. Então vamos lá, ó.
no domingo, a partir da meia-noite, do sábado para o domingo, o candidato ele está terminantemente proibido de fazer propaganda. Ele não pode fazer absolutamente nada. O eleitor, no entanto, ele poderá, de forma silenciosa, demonstrar sua preferência. E essa forma silenciosa de demonstrar sua preferência se dá por meio de um botão na camiseta, como você bem disse. Às vezes o eleitor pega um adesivo e cola em cima da camiseta, isso não tem problema. Se é um eleitor que possui, por exemplo, uma bandeira do seu candidato, ele enrola ali no pescoço, nas costas, isso não tem problema, só que ele não pode verbalizar isso, ele não pode falar de nenhuma maneira. Você falou de camiseta. O candidato ele não pode fazer camiseta, exceto para os seus cabos eleitorais. Então, a camiseta em si, a não ser que o próprio eleitor tenha feito a sua própria camiseta, a camiseta também seria uma conduta vedada. Então, o eleitor no dia da eleição, esse sim, esse pode fazer ali uma manifestação da sua preferência, desde que essa manifestação seja silenciosa. E é importante que se diga, Flávio, que a lei veda, inclusive, a aglomeração. Então, a gente não pode juntar aí 3, 4, 5 pessoas que têm a mesma preferência, colocar ali uma camiseta da mesma cor, um adesivo e sair, por exemplo, para ir votar juntos. Isso geraria uma aglomeração e também é uma conduta vedada, inclusive, ao eleitor. Como é que faz para fazer esse tipo de fiscalização? O cara entra na fila, as pessoas assim nem se conhecem. E se for uma coincidência de 10, 15 pessoas estarem assim praticamente com um bottom ou um adesivo em cima da camisa, como é que faz para identificar isso e comprovar que aconteceu de maneira deliberada? É realmente bastante difícil essa comprovação, embora ela seja necessária para se configurar o ilícito eleitoral. É importante que se saiba que em todas as escolas onde haverá votação, haverá a presença da Polícia Militar, haverá possivelmente a presença de fiscais e delegados dos partidos que acabam fazendo esse tipo de fiscalização. Identificado ali uma aglomeração, identificado ali uma conduta que não seja silenciosa, boca de urna, às vezes, esses fiscais e a Polícia Militar, então, terão que ser acionados para que se tomem as medidas cabíveis. É até um ponto que me chamou a atenção, que a gente fala sobre essa campanha silenciosa, né? A pessoa vai com a sua camiseta, coloca um bottom, porque se chegou até a se discutir se poderia ir votar com a camisa da seleção brasileira, algo extremamente específico. Não chama a atenção, entre aspas, né? Alguma coisa bem vedada, porque a gente sabe que o grupo do presidente Jair Bolsonaro usa, né, em suas manifestações a vestimenta. Mas é algo que realmente, para mim, doutor, não faz sentido, porque se o candidato, se o eleitor pode ir na hora da votação com uma camisa qualquer e um bottom e o número do candidato específico, tá aqui o número tal, esse presidente tal, aí a camisa de uma seleção brasileira ser discutida nesse termo, eu acho que extrapolou até demais, viu? Eu concordo contigo e acrescento aí nessa sua ideia de extrapolação a ideia que se teve no começo das eleições de se proibir, por exemplo, o uso da bandeira do Brasil. Mas eu concordo contigo em todos os sentidos. Essa proibição realmente é um exagero muito grande. Não estamos fazendo aqui juízo de valor para candidato X, candidato Y, não. É a questão em si mesmo. A pessoa vai com a camisa que quiser, uma camisa da seleção brasileira. O cara vai com a camisa da Suécia, doutor. Aí eu queria ver. Não, isso aqui é a camisa da Suécia. Eu gosto da seleção sueca. Aí, aqueles subterfúgios, né? Perfeito. Seu raciocínio, eu concordo com ele 100%. Neste ano também temos o reforço, né? A gente já conversou com juízes eleitorais, chefe de cartório, um reforço para a proibição do uso do celular na cabine de votação. Porque nas últimas eleições, que a gente teve de gente, até famosos, né? Fazendo a foto na hora dentro dali com a urna, né? Clicando e tal, tirando uma selfie para colocar em Instagram, Facebook. Isso não pode, isso é crime, né? A divulgação do voto é uma conduta irregular, uma conduta vedada, e diante dos ânimos bastante acirrados nessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu por bem em proibir que se vá até a urna portando o celular. Então teremos essa novidade de ter que deixar o celular ali na mesa, né, com o mesário, e é algo realmente assim que eu estou um pouco ansioso, né, para ver como é que isso vai funcionar, ver como é que o eleitor vai se portar
ao ser, por exemplo, compelido a deixar o seu celular ali, enfim. É uma novidade. Vamos ver como é que o eleitor vai se portar diante disso. Porque até chegar esse mesário, ele pode levar o celular, usar o e-título, né, para fazer essa votação, ele teria que deixar na mesa com... E é uma propriedade, né? Vamos levar em conta que eu sou dono desse celular. É só não tirar a foto. E assim, o mesário não tem esse poder, né? Não sei não, viu? Não sei se o mesário vai entrar nessa seara, não. Se não vê o problema, se não tiver o problema acontecendo, né? Tendo esse flagrante no momento, o Minority Report, eu acho que não vai acontecer não, viu, doutor? Talvez, né, sem entrar no mérito da coisa, no mérito da decisão tomada pelo TSE, mas talvez em vez de gerar uma limitação ampla, geral e restrita na liberdade do eleitor, talvez dentro da regulamentação que o TSE sempre faz nas vésperas das eleições, trazer uma punição talvez um pouco maior para quem descumprisse a regra, né? E não, de repente, a partir de agora está todo mundo proibido de usar o celular, enfim. Talvez aí tenha sido um pouco de exagero, reflexo, evidentemente, desses ânimos acirrados que a gente vive nos últimos anos no Brasil. É verdade. Doutor Rei Júnior, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN, a gente falando desses tópicos aqui, tomara que a gente esteja aí uma eleição totalmente em paz. Muito obrigado, doutor. Flávio, quem agradece sou eu, estou sempre à disposição da CBN Campinas, deixa um abraço para a nossa presidente Luciana Freitas e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, são 10 horas e 52 minutos, a gente faz aqui um rápido intervalo, já volta com o CBN Campinas. Rádio